Assunto que ainda está dando o que falar, viu, gente? A polêmica sobre a frente sul-sudeste defendida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom, nas últimas horas, Zema disse que jamais quis diminuir as outras regiões. Ele escreveu exatamente assim, abre aspas, a união do sul e sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união, fecha aspas. Essas declarações, gente, do governador não foram bem recebidas por outros parlamentares, principalmente os dos estados do Norte e Nordeste. No domingo, os chefes do executivo da região publicaram uma carta criticando Romeu Zema, que foi assinada pelo governador da Paraíba, João Azevedo, que preside o consórcio Nordeste. Na nota, eles lembraram que os consórcios Nordeste e também o consórcio da Amazônia Legal foram criados justamente por existir uma profunda identidade regional, cultural e histórica. Toda essa polêmica se deu por algumas falas do governador Romeu Zema numa entrevista que concedeu a um jornal aqui de São Paulo, falando da importância de valorizar aqueles estados que mais produzem riqueza no país. Para vocês que chegaram agora, são 10 horas e 57 minutos, sintonizou na programação da Jovem Pan, vou te explicar o que a gente está conversando aqui. Romeu Zema entrou numa verdadeira fria política, podemos dizer assim, certo? Disse uma coisa que tem absoluta, pelo menos para mim, razão em relação à questão da produtividade do Sul e do Sudeste, mas eleitoralmente pode ter sido um desastre. Ele teve algumas falas aqui, vou trazer algumas falas da entrevista dele, Shelp, eu quero muito te ouvir a respeito disso. Ó, Diogão. Que ele fala assim, se der tratamento bom somente às vaquinhas que produzem pouco e deixar de lado as que estão produzindo muito, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. Ele não está errado, porque realmente o Sul e o Sudeste são os estados que mais produzem, certo? Ele está defendendo dele. Mas politicamente, eleitoralmente, foi habilidoso da parte dele, o Diogo? Faltou diplomacia, não é, Paulo? É claro que os termos que ele usou, a metáfora, né, muitas vezes não é compreendida por todos da mesma forma, e isso criou aí uma celeuma aí com os estados do Nordeste. A população do Nordeste pode até se sentir ofendida de alguma forma, mas ele está falando algo que inclusive vem sendo dito por outros governadores de estados do Sul e do Sudeste, que é basicamente a preocupação com a reforma tributária, né? A preocupação de que o Conselho Federativo, que deve ser criado com a reforma tributária, para fazer a redistribuição daquele dinheiro que é arrecadado com os impostos, já que se vai buscar aí um imposto único, não é, dual, que isso possa de alguma forma prejudicar os estados que justamente contribuem com maior arrecadação. São os estados com maior concentração de indústrias, né, produção de riqueza, onde está concentrado o mercado de trabalho, principalmente, também o consumo. Então, é uma questão importante para esses estados. Eles estavam preocupados que cada estado tivesse o mesmo voto, né, e que nessa distribuição de recursos, aqueles que arrecadam mais acabassem sendo prejudicados, porque não receberiam de volta na mesma proporção. Então, eles inclusive estão buscando, é uma proposta de governadores como Eduardo Leite, Romeu Zema, uma solução que seja um meio termo, que também favoreça os estados do Norte e Nordeste, no sentido de dar a eles mais recursos para poder se desenvolver. Esse é um problema antigo no Brasil, já teve outras iniciativas aí para conseguir diminuir as desigualdades regionais, mas em muitos casos elas resultaram em mais problemas. Cito aqui o exemplo da Sudam e da Sudene, que eram superintendências para o desenvolvimento da região Norte e Nordeste, e que por ter tantos escândalos, né, envolvendo os recursos públicos que eram empregados lá, acabaram sendo extintas. Então isso mostra a dificuldade de diminuir essas desigualdades, e é o motivo pelo qual a gente está vendo essa polêmica agora. Agora, Diogo, a fala dele, pensando do ponto de vista político, pode ter sido uma fala talvez pouco planejada, mas foi uma fala que refletiu a realidade da região em que ele vive, o estado em que ele vive, e talvez ele não tenha tido a habilidade política suficiente de imaginar isso. Agora, esse, pelo menos para mim, foi um caso muito representativo de fake news.
ele foi vítima de fake news, porque o que eu vi de matérias sendo espalhadas, inclusive na imprensa brasileira, dizendo que o governador Romeu Zema estava contra o Nordeste, né? Ou seja, colocando isso de maneira taxativa. E quem leu a entrevista, eu me dei o trabalho ontem de ler toda a entrevista e todas as falas dele, você não encontra em nenhuma fala dele uma fala de oposição ao Nordeste, e sim uma fala de valorização do estado dele e da região dele. São coisas completamente diferentes. Então eu acho que nesse caso o Zema foi um pouco de vítima de fake news, Diogo. Olha, Paulo, talvez não fake news, mas duas coisas. Primeiro, interpretação de texto, não é? E segundo, um hábito que existe muitas vezes no jornalismo de querer resumir, obviamente, o que foi dito numa entrevista em poucas palavras, de uma maneira chamativa para atrair cliques. Quando você pega a entrevista do Zema e diz que ele está propondo uma iniciativa contra o Nordeste, não foi exatamente isso que ele falou, obviamente, mas é claro que isso gera cliques, mas também gera uma incompreensão, porque infelizmente a maioria das pessoas não lê o texto completo, não lê as reportagens integralmente para tirar suas conclusões. Elas leem apenas a manchete, e a manchete muitas vezes não refletem de fato o que foi dito. Muito bem, gente. Olha, continuando nesse assunto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu em defesa do Zema, viu? Numa publicação acompanhada de um vídeo, ele escreveu, abre aspas, seremos todos mais fortes quanto mais formos um só Brasil. Não acredito que o governador Zema tenha dito nada diferente disso, fecha aspas. A gente separou esse trecho para você ouvir. Pessoal, sobre a formação de frente de estados do Sul e do Sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito. Um abraço. Aí, Jotinha, falou como presidente, hein, irmãozinho? Presidente, é raro ver ele se posicionando forte assim, né? Fiquei feliz. Fiquei contente, fiquei surpreso. Ele é seu conterrâneo, não é? É meu conterrâneo. Você meu conterrâneo. Conheço bem o Eduardo Leite. Mas o que você tem para falar sobre ele? Tenho muitas coisas, Felipe. Boas ou ruins? Os dois. Então comece pelas ruins. Pelas ruins, o Eduardo Leite ele tem uma mania de sabonetar muito. Pode ver que até na defesa que ele faz em relação ao Zema, ele não faz uma defesa do que foi dito pelo Zema. Ele repete a frase do Zema e dá uma explicação daquilo, do contexto que o Eduardo Leite dá para isso. Ou seja, o Eduardo Leite ele aproveita que o Zema se projetou nacionalmente a partir desse assunto e coloca a sua segunda posição. Por quê, Paulo? Caso o Zema seja de fato, como se diz no bom vocabulário, cancelado, o Eduardo Leite deu a leitura correta. Então é essa leitura que eu faço desse posicionamento do Eduardo Leite. Um posicionamento que, de certa forma, ele tenta aproveitar da projeção nacional que o Zema teve em cima. E agora as boas? As boas? Bons resultados econômicos do estado do Rio Grande do Sul. Só isso. Só isso, bem sucinto. Bem sucinto. É. Bem sucinto. Agora, a Antônia também gosta. Não, deixa eu colocar aqui para que o povo entenda o que foi dito tudo aqui. O Schelp falou que não é exatamente uma fake news, a imprensa faz o famoso clickbait. O que é, nesse caso, absolutamente irresponsável. A imprensa trabalha contra o país. Tanto é que fica colocando projeto de jornalista dentro da favela lá no Guarujá para fazer um trabalho contra a polícia, entendeu? Isso é bizarro. A imprensa sabe perfeitamente o que o Zema falou, mas como a imprensa é totalmente de esquerda, guardado suas raríssimas exceções, o que é uma pena falar isso, porque não trabalha a favor do Brasil, a imprensa entendeu muito bem, mas vai que o Zema possa vir ser um forte candidato à presidência da República. Não é mesmo? Então, vamos logo limar o Zema, vamos logo limar o Eduardo Leite, Tarcísio, quem vier pela frente, o rolo compressor vai passar. E essa gente pensa que não mora no Brasil.
Para quem pensa que o Nordeste é pobre, está muito enganado. O Nordeste é de uma riqueza que deveria ser divulgado e ninguém divulga. O Nordeste é rico. Agora, o Nordeste é muito mal visto na questão política. Cadê o dinheiro do consórcio Nordeste? Foi devolvido? Estamos falando de dinheiro da saúde. E não estamos falando só de um dinheiro que foi desviado. Pessoas morreram, é mais grave ainda. Então, é o que a gente escuta a respeito dos políticos nordestinos. O que tem de político nordestino que não vale R$1 não está no gibi. Então, logo, os políticos nordestinos são muito mal vistos, né? Aí é a questão. O Nordeste é rico. Eu não vejo fala separatista na fala do Zema. Acho que fizeram uma grande confusão, né? E sou a favor de uma união. Porém, a política nordestina é algo muito complicado e que tem que ser mudado para ontem. Para começar, o grau de instrução dessa gente que toma conta do país no Nordeste, que representa o país, esses políticos que vêm do Nordeste. Então, Antônia, mas o Zema precisa planejar um pouco mais as falas dele também, né? O Zema não está preparado para ser presidente. Não é a primeira vez. Por mais que ele não esteja errado, e eu não acho que ele está errado na fala dele, politicamente, se ele quer ser candidato à presidência da República, ele vai precisar dialogar com o Nordeste. O Bolsonaro perdeu pelo Nordeste. Ou seja, ele acha que ele vai ser candidato à presidência da República sem o Nordeste? Sem o norte do país? O Zema ele já tinha um histórico também. Não foi a primeira vez que o Zema tenha falou do Nordeste, então talvez por isso essa repercussão tão negativa. O Zema já havia falado algo no sentido que o nordestino era quem recebia programa social e quem trabalhava era o sulista. Ele já tinha falado algo assim, então não foi do nada isso. Mas também a gente tem que falar também, né, Paulo, do pronunciamento oportunista do Flávio Dino, claro, que classificou todos aqueles que apoiaram a fala correta do Zema no mérito como pessoas de extrema-direita. Então, essa questão de olhar eleitoral na tentativa de realmente boicotar qualquer tipo de fomento à candidatura de Zema realmente existe. Diogo, para fechar. Olha, eu tendo a concordar, né, com o que disse sobre o problema de Flávio Dino aproveitar todas as oportunidades aí, até no que não diz respeito a ele, para fazer capitalização política. Eu acho que o Zema realmente ele precisa melhorar a parte da comunicação se ele quiser ser um candidato viável à presidência.